Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós iremos discutir um pouco sobre o texto literário. Para iniciarmos essas nossas discussões sobre o texto literário, eu trouxe um texto que está presente no livro didático de vocês, que se chama Balada do Amor através das Idades, de Carlos Drummond de Andrade. E o texto diz o seguinte: Eu te gosto, você me gosta. Desde os tempos imemoriais, eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba, encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado, e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia, da fúria do meu bergantim. Mas quando eu ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno, remo, pulo, danço, boxo. Tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de mil peripécias, eu, herói da Paramur, te abraço, beijo e casamos. Primeiro, eu pergunto a vocês: vocês acharam esse poema diferente, estranho? Vocês já conheciam esse poema? Ou é a primeira vez que vocês estão tendo contato com ele? Que sentido vocês dariam a essa história? Parece uma história meio estranha, não é? Já que a gente pode observar que em cada estrofe acontecem coisas distintas. E aí é onde nós podemos discutir a partir da perspectiva do termo balada. O que quer dizer balada quando nós falamos de texto literário? A balada é um poema narrativo, ou seja, a balada é esse poema que vai narrar uma determinada história. Então, quando nós temos aqui um título, né, que diz Balada do Amor através das Idades, o que nós temos aqui? Nós temos um poema narrativo que vai tratar sobre questões amorosas através das idades. E é o que a gente observa nas estrofes. Por quê? Porque se a gente observar, cada estrofe traz uma história resumida. Desde a antiguidade, não é isso? Com a guerra de Troia, porque aqui a gente observa que faz até uma referência, né? Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena, porque se fosse Helena de Troia, né, aí já seria mais complicado ainda. Então, assim, a primeira estrofe já faz essa referência do amor na antiguidade, não é isso? E assim o eu lírico vai trazendo como era esse amor dele, né, com essa mulher amada ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Outra questão que nós podemos observar é que em cada estrofe há a morte dos dois, não é isso? Uma morte de uma certa forma trágica, não é? Então, sempre está presente essa relação amorosa que não se concretiza por completo. Quando é que essa relação amorosa vai se concretizar? Essa relação amorosa só vai se concretizar na modernidade, ou seja, na contemporaneidade, quando ele diz na última estrofe: Hoje sou moço moderno, né? Ou seja, hoje o heroísmo dele já é um heroísmo com características de modernidade. Então é só na modernidade que o amor dele se torna possível. Poderíamos dizer até que se trata de um romance cinematográfico, não é isso? Porque ele vai apresentando características que nos levam a compreender
que esse amor moderno que surge entre eles e que se torna concreto tem essas características de um romance cinematográfico, não é isso? Então, aqui são algumas características, são algumas questões que a gente pode estar vendo dentro desse poema. De uma certa forma, isso também é uma análise, né, do texto literário. E o que a gente vai observar é que quando a gente fala de literatura, não necessariamente nós precisamos dar um sentido literal ao texto, até porque, se a gente for observar, se estamos falando de um mesmo eu lírico, como é que ele vai morrendo ao longo das estrofes, como é que isso se torna possível, né? Se só se morre uma vez. Então, isso se torna possível através da literatura, através da ficção. Por isso que a gente pode analisar a partir de diferentes vieses, ok? Para dialogar com esse poema, eu trouxe a música, né, João e Maria, de Chico Buarque, que diz: Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu botoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não. Finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dera a mão. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim, pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas como é que a gente vai dialogar a balada do amor através das idades com João e Maria de Chico Buarque? O que a gente pode ver em ambos os textos, né, é a projeção do sentimento amoroso que se faz presente tanto no poema de Carlos Drummond de Andrade quanto na música de Chico Buarque. E essa projeção do sentimento amoroso ela surge através da fantasia. Observe que em ambos os textos, esse amor, esse sentimento amoroso é de uma certa forma fantasiosa, aventureiro. Então, essas fantasias, elas estão ligadas também à figura do herói. Observe que lá no poema de Carlos Drummond está muito presente essa questão da figura do herói. E aqui em João e Maria de Chico Buarque também há essa presença do herói. Então a gente consegue estabelecer essas relações entre o poema de Carlos Drummond e a música de Chico Buarque através dessas perspectivas, né, desse sentimento amoroso que aflora através da fantasia e essas fantasias que estão muito relacionadas à figura do herói, à questão da aventura. Por isso que a gente consegue estabelecer essa conexão entre os textos, certo? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.